naquele sistema da época escravocrata. Eles olhavam os escravos não mais como peça de venda, mas como irmãos. Então, quando a gente vai falar que Filemão é uma carta ruim, que é uma carta que é abusiva, é porque as pessoas não conhecem o poder do Evangelho. E a gente vai ver isso daqui. Vamos ler Filemão? Acharam Filemão? Dei um tempinho para achar, porque é uma carta difícil de achar. Bora lá, vamos ler? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que também é nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e o Arquipo, o nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês das minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé de vocês e do amor que vocês têm pelos santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu faço um pedido e um favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Eu estou mandando a ele de volta a você, e eu quero dizer, estou mandando o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem seu consentimento, para que sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito do livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, que como ser humano quero o irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso te dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também uma pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, por favor, Jesus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio, nos convencendo da justiça, nos convencendo da Tua palavra, nos fazendo, Senhor, refletir sobre onde anda o nosso coração e quem comanda ele. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco. Em Cristo Jesus, eu oro e agradeço. Amém. A carta de Filemão tem uma mensagem muito especial. Ela diz assim: Cristo nos capacita a perdoar, buscar reparação e agir com reconciliação. Vou ler de novo. Cristo nos capacita a perdoar, buscar reparação e agir para a reconciliação. Lendo a carta de Filemão, a gente tem 3 personagens muito distintos. A gente tem um ofendido, que é Filemão. A gente tem um ofensor, que é Onésimo. E a gente tem um conciliador, que é Paulo. E pensando sobre a ciranda da nossa vida, na nossa vida a gente às vezes não é o ofendido, às vezes a gente é o ofensor e às vezes a gente é o conciliador. Porque a gente na vida não é só o ofendido. Nós mulheres a gente quer ser só ofendida, né? A gente é só ofendida. Mas na verdade,
Como a Daiane disse, às vezes a gente acorda, como eu digo, minha mãe dizia, com a avó atrás do toco, e ofende todo mundo. E às vezes a gente é a conciliadora, na maioria das vezes também. E eu fiquei pensando e estudando, junto com o pastor também, que estava comigo nesse estudo. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de ter o meu marido um tempão comigo, tá, Daiane? Sentado, estudando. Eu disse, fecha a agenda, que agora é comigo. Mas pensando nesse estudo, a gente pode lembrar, sem Cristo, como que o ofendido faz? As mulheres que não têm Cristo. Se a gente é ofendida, como a gente se comporta? A gente não perdoa, a gente fica chorando as mágoas, a gente guarda a mágoa. Quem mais quando a gente é ofendida? Fofoca, vitimiza. Mas é só sem Cristo. Com Cristo a gente não faz isso, né, irmãs? Ninguém faz isso aqui, né? O ofensor. Como é o ofensor sem Cristo? Não pede perdão. Diz que a culpa é da Virgínia, porque essa carinha de santa da Virgínia é terrível. Se auto-justifica. Mas é só o sem Cristo também, tá, gente? Só o sem Cristo. E o conciliador? Como é que quando você vai, uma irmã vai aconselhar uma mulher vai aconselhar uma outra mulher sem Cristo? Amiga, pelo amor de Deus, que bocreia. Ela fez isso com você? Ai não, cancela, mata ela. Não é assim que a gente faz, mas é só quem não tem Jesus que faz isso. Quem tem Jesus não faz isso. Então, a gente tem muito certinho como são as pessoas que são sem Cristo. O ofendido não perdoa, o ofensor não pede perdão e o conciliador bota lenha na fogueira. Mas nessa carta aqui a gente vai ter esses três personagens que são pessoas reais, né? Mas a gente vai ver como nós fazemos quando Cristo muda o nosso coração. E aí, do versículo 4 aqui ao versículo 7, a gente vai ver o ofendido, que é Filemão. Paulo começa a carta aqui logo no primeiro versículo, ele traz uma saudação. E é interessante que a carta vai falar de um prisioneiro, Onésimo. Mas como ele começa a carta? Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele traz um sentido real para Filemão. Filemão, a gente vai tratar aqui de uma questão de uma pessoa que era seu escravo. Mas eu quero te lembrar uma coisa, Filemão. Eu e você somos também escravos de Cristo. E nós fazemos não mais o que a gente quer, mas o que o rei manda. Então ele começa muito suave a carta. Já traz para Filemão logo a real. E aí ele vai dizer para Filemão, vai agradecer o Filemão, que a princípio a igreja se reunia na casa dele. E ele começa uma ação de graças. E ele vai dar uma ação de graças em favor de Filemão. E nessa parte, que é a parte do ofendido, ele vai trabalhar que Cristo, só Cristo nos ajuda a perdoar. Não sei vocês, irmãs, mas o perdão não é algo inerente meu que passou por mim, pisou no meu pé, eu já digo, Bela, tranquilo, pisa de novo. É assim que a gente faz? Não. Porque o perdão é algo muito difícil. Impossível, na verdade. Mas em Cristo, o ofendido, ele perdoa. Olha aqui como começa aqui. A gente começa não, quando a gente vai ler de novo. Versículo 4. Ele vai dar graças a ele, lembrando que ele ora por ele, e ele vai dizer por quê? Olha o versículo 5. Porque eu tenho ouvido falar, Filemão, da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor que você tem por todos os santos. Santos são os irmãos. Filemão era um homem que ele dirigia aquela igreja e ele não era qualquer pessoa. As pessoas reconheciam que ele tinha, aquilo que Deus tinha feito no coração dele transbordava. Então ele amava, ele cuidava, ele tinha o fruto do Espírito Santo na vida dele. E Paulo começa falando assim, olha, eu sei que você tem tudo isso e eu dou graças a Deus por você. Mas mesmo assim, eu continuo orando por você. E olha a oração que Paulo faz. Eu oro para que, versículo 6, a comunhão da sua fé se torne ainda mais eficaz. Não que a fé de Filemão não era uma fé genuína,
mas ele queria que Filemão crescesse ainda mais. Lembra do contexto da carta? Ele começa a carta, mas a carta daqui a pouco vai dizer, trata o seu escravo que te fez mal igual a mim. Então Paulo, ele começa, eu vou orar para que você realmente entenda quem é Deus, ainda mais. Abre lá em Colossenses. Eu fico pensando que talvez Paulo tenha feito essa oração. Colossenses 1, 9. Colossenses 1, 9. Por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa forma, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor. Paulo vai orar por Filemão para que a fé, que já era uma fé que era vista por todas, fosse ainda mais. E como a fé de Filemão cresceria? Conhecendo o Senhor ainda mais. Jean Wick, no livro Mulheres da Palavra, ela diz o seguinte: a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Se a gente não conhece, a Adélia, minha nora, né, gente, que o Mateus vai casar, né, então eu tenho que falar dela, né, meu filho vai casar, mas eu tô feliz, tá, Daiane, porque você disse pra mim uma vez que ser sogra é uma bondade do Senhor também, porque a gente bota Tito 2 em prática, viu? Faz tempo que eu tô orando. Jean Wick diz, então, que a gente não ama aquilo que não conhece. Quando a Adélia não conhecia o Mateus, se o Mateus pisasse na bola a primeira vez, ela já ia falar, deixa o Mateus. Mas agora que a Adélia ama o Mateus pisa na bola e ela fala, não, mas vamos esperar mais um pouquinho, porque talvez, mas é agora, né, depois você continua assim com meu filho, tá? Você continua assim. Mas vamos fazer que talvez o Mateus estava muito estressado. E às vezes, o que Jean Wick quer dizer é, se nós não conhecemos ao nosso Senhor, a gente não consegue perdoar. Porque o Senhor nos diz, em Romanos 8, todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor diz que não existe nada que acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Não é? Salmo 139 não diz isso? Que quando a gente estava na barriga da nossa mãe, o Senhor estava nos tecendo, escrevendo os nossos dias. Quando a gente conhece essas coisas, a gente sabe que Deus conhece nossa vida. E a gente vai para os pés do Senhor. Diante das tristezas das vidas, porque todas nós sofremos tristezas. Aqui, o ofendido, ele foi extremamente lesado. A gente não sabe o que Onésimo fez com Filemão. Talvez roubou ele. De certo, a gente sabe que ele fugiu. Ele foi lesado. E Paulo está dizendo, Filemão, eu vou orar por você, para que você conheça tanto ao Senhor, que as coisas aqui da terra sejam tão pequenas para você, que o que Onésimo fez por você, diante do que o Senhor fez por você. Quando nós não conhecemos o nosso rei, quando nós não conhecemos o que a palavra de Deus manda para nós, a gente diz assim, fez para mim, acabou. Aqui se faz, aqui se paga. Não é assim que a gente fala, mas é só as que não tem Jesus, tá? A gente não fala isso. Irmãs, neste mundo aqui caído, a gente vai sofrer. As pessoas vão nos maltratar. As pessoas vão nos ofender. As pessoas vão dizer, Sara, por que você cortou esse cabelo curto? Nada a ver, Sara. Que coisa horrorosa. E aí a Sara tem que lembrar, a bichinha hoje devia estar com o coração meio pecador peludo. Deixa ela. Sabe por quê? Porque mais importante é que eu sei que eu fiz o meu cabelo para a glória do Senhor, porque eu vivo para Ele. Irmãs,
O perdão é algo tão difícil, que só as que são transformadas por Cristo conseguem entender. Porque as pessoas que não são transformadas, que não tiveram o coração transformado por Cristo, elas não entendem isso. Olha aqui o finalzinho do versículo 7. Filemon, seu amor é tão grande, me trouxe tanta alegria, e trouxe tanta alegria ao coração dos santos, que eu tenho sido reanimado por você. Quando nós, ofendidas, entendemos que o perdão faz parte da nossa vida, nós auxiliamos e ajudamos a outra irmã. Você já ficou perto de uma irmã que diz assim, só faz comigo uma vez? Irmã, eu não estou falando de não crente não, tá? Irmã, só faz comigo uma vez? É gostoso, é doce ficar do lado dela? É amargo, não é? É amargo. Por quê? Porque ela não entendeu a palavra do Senhor. E quando a gente entende a palavra do Senhor, e Paulo estava orando para que Filemão entendesse a palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor diz sobre o perdão? Abre lá em Mateus 18, 22. Abre lá a sua Bíblia. Mateus 18, 22. Pedro, então, está perguntando se pode perdoar só 7 vezes, que ele estava achando que já era ótimo 7 vezes, né? Jesus vai e diz, não, Pedro, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até... Quanto que é 70 vezes 7? 400 e... Cadê meu marido? Eu vou falar, já passou 400 e poucas vezes. Não é isso que Jesus estava falando. Aqui o perdão é infinito. Infinito. É novidade para alguém isso aqui? Alguém não sabia disso? Tá vendo como a gente sabe sobre o perdão, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática? Vamos lá para Efésios 4:32. Efésios 4:32. Perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Irmãs, são vários textos dizendo que nós precisamos perdoar. O ofendido sem Deus, ele diz, acabou. O ofendido com Cristo diz, Cristo me capacita a perdoar. Mas não é assim, eu perdoo esses 470 vezes e dá certo, irmãos? Não. Sabe como é? Aos pés da cruz. Senhor, você viu o que a Carol fez pra mim? É você mesmo, mulher. É a risada mais gostosa que tem daqui. Mas você viu, essa risada esconde, irmãs, um coração peludo. Mas não é só você não, Carol. É todo mundo aqui. Se eu não for diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo, a Carol pisou no meu pé. Senhor, me ajuda. Porque diante das tristezas da vida, diante das fofocas, de tudo, dos cabelos que fala da Saara, mas a Saara tá maravilhosa. Levanta, Saara, com esse cabelo. Levanta, Saara. Levanta, Saara. Olha o cabelo da Saara. Eu posso brincar com ela porque ela é minha amiga, minha irmã. Mas diante das tristezas da vida, a gente tem que ir para os pés do Senhor. Porque se a gente conhece que Deus ouve a nossa oração, lembra do Salmo 139? Ele nos cerca por detrás
e por diante, e sobre nós está a sua mão. Se a gente conhece o Deus que nós servimos, a gente vai para os pés dele e diz: a Saara acabou comigo, Senhor. Mas a tua palavra diz que eu preciso perdoar. Eu não quero, mas a tua palavra diz. Então eu vou fazer porque a tua palavra diz, me dá força. Paulo ora para Filemon, para que ele crescesse no conhecimento de Cristo. Porque quando a gente cresce no conhecimento de quem é o nosso Deus, a gente diz: sim, Senhor. Quando nós não conhecemos quem é o nosso Deus, a gente diz: estou de mal, não quero Deus, vou ficar uma semana sem ir na igreja. Nossa, Deus fica muito chateado com a gente. O Deus soberano que criou o céu, criou a terra e que pode mandar um sopro e eliminar todas nós, a gente diz assim: não vou orar. É porque a gente não conhece quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o Rei do universo. E a nossa oração em 2026 é: Senhor, me faça crescer no conhecimento da tua palavra, de quem é o Senhor. Porque aí todas as vezes que eu for ofendida, e nós vamos ser. Quer ver? Mães, os filhos da gente ofendem a gente? Só o da Carol e o da Saara, porque o meu Mateus, imagina! É o pior de todos. Ofende. E aí a gente vai chorando, não sei o que, pro marido da gente, não sei o que. Você cancela o seu filho? Não. Daqui a pouco você faz um pãozinho. O meu chega. É porque agora ele vai casar, tá, irmãs? Eu já tô bem. Agora é a dona Adélia. Mas o meu filho chegava em casa, filho, almoçou? Filho, você quer uma aguinha? Filho, fiz uma coquinha, comprei um sorvete. Mas eu faço isso para dona Adélia. Não faço, dona Adélia? Faço também. Por quê? Porque eu amo e eu conheço. Irmãs, nós precisamos conhecer ao nosso mestre. E a oração inicial, volta lá em Filemão de Paulo, não era assim: Filemão, cara, fica tranquilo aí, ó. Você é muito bom, mas vou te mandar uma carta aí, fica de boa. Não, ele começa dizendo: você precisa conhecer ainda mais o rei que você serve, para que o seu coração esteja no lugar certo. Esse é o ofendido. O ofendido com Cristo tem condições de perdoar, porque ele sabe que Cristo perdoou. Nós estávamos mortas em nossos delitos e pecados. Nós ofendemos ao nosso rei, mas Deus olhou com um olhar de misericórdia para nós e nos perdoou. Por que que eu não quero perdoar a Saara? Mas eu quero o perdão de Deus, mas não quero perdoar a Saara. Porque muitas vezes a gente se acha o último pacote da bolacha. Do pacote. É tudo igual. Paulo, irmãos, estava dizendo: Filemão, eu vou orar por você. Porque daqui para frente você vai precisar lembrar de quem é o Deus que você serve. E a perspectiva correta de quem é o nosso Deus muda tudo na nossa vida. Porque daqui até morrer, e eu vou morrer com 105 mais ou menos. Porque as meninas precisam pagar cafezinho para mim, né? E andar de carro. Gente, eu vou ser muito ofendida. E a ofensa não vai ser só um dia, porque às vezes a gente só quer ser ofendida uma vez por ano, tá bom? Uma vez por ano. Não, irmãs. Nós somos ofendidas sempre. Mas a perspectiva correta me traz a lembrança que quando eu sou ofendida, eu vou para os pés do Senhor. Porque o Salmo 19 diz que na presença do Senhor há alegria. E aí eu não vou ficar na cama chorando, sem levantar 350 dias, não tem, né? 300 e quantos dias no ano? No ano, chorando, amargurada, porque a Saara me ofendeu. E sim, a Saara pecou contra mim, mas eu tenho uma coisa muito melhor. Eu tenho Cristo. E aí eu vou para os pés do Senhor e falo: Senhor, está doendo tanto.
Eu fui tão ferida, eu fui tão humilhada, Senhor. Mas, Senhor, chega aqui. Chega aqui, Senhor, porque na tua presença há alegria e eu quero desfrutar disso. E aí Paulo continua, agora, Cristo então capacita o ofendido a perdoar, mas Cristo também capacita o ofensor a buscar a reparação. Lembra, sem Cristo, a culpa é da Saara. Com Cristo, a culpa é minha. Eu ofendi. Eu vou atrás. Olha aqui, versículo 11. Paulo então faz o pedido. Faça um pedido a favor do meu filho, Onésimo. Lembra quem é Onésimo? O escravo fugitivo que fez mal a Filemão, mas que agora foi transformado por Cristo. Que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, mas atualmente ele é útil para você e para mim. Olha o versículo 14. Eu não quis fazer nada sem seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser por obrigação, mas algo que é feito de livre e espontânea vontade. Anteriormente, Onésimo foi um tranqueira. Machucou. Gente, a Bíblia não diz o que ele fez. Provavelmente roubou e fugiu, tá? Mas ele causou estrago, muito estrago, para Filemão. Causou prejuízo, mas agora ele teve o coração transformado por Jesus. E agora ele era nova criatura. Lembra da história que eu comecei? Lembra do assassino? Ele foi um assassino. Agora ele era um irmão em Cristo. Porque o coração dele foi transformado. E ele passou agora a ser muito útil tanto para Paulo como para Filemão. O evangelho muda tudo, gente. E aqui não tem ninguém que ofende ninguém, né? Só eu. Só eu que sou ofensora. Quantas vezes nós ofendemos o outro? Só que diferente de Onésimo, que não conhecia Jesus e agora conhece a Jesus e teve o coração transformado, nós conhecemos a Jesus, tivemos o coração transformado e nós não queremos retratar. A minha irmã é terrível. Minha irmã, essa daí é de verdade, a minha irmã é de verdade, de sangue. Só que ela é pior do que eu. Minha irmã é assim, quando eu vou falar alguma coisa pra ela, que ela não goste, ela faz uma cara feia. A irmã de vocês é assim também, os irmãos? E aí começa a ser uma lixa. É uma lixinha ela fica, sabe? Uma lixinha. E aí eu tenho que fingir que tá tudo bem. E ela tá uma lixinha, e eu tô passando sermão, porque eu sou a mais velha passa sermão, né? E eu tô passando sermão, né? Passando sermão. E aí, de repente, eu falo assim, tá bom, B, vai tomar um café, vai tomar um chá, e depois a gente conversa. Pra ela poder acalmar os ânimos, pra depois ela vem, B, não, B, eu que chamo ela de B. Se, você desculpa, é que eu tava um pouco nervosa, não sei o quê. Só faz isso quem tem um coração transformado. Mas ela é minha irmã. Mas ela, eu vou falar, porque a irmã mais velha faz a irmã mais nova passar vergonha. Mas ela, quando é uma pessoa que não é a irmã dela, o que vocês acham que ela vai rapidamente pedir perdão? Mas é só minha irmã, não é vocês, tá? É só minha irmã. É como eu. Quando a gente é ofendido, a gente é o ofensor, a gente tem dificuldade de correr atrás. Sabe por quê? Porque a gente coloca a culpa na Saara, na Vivian. Mas se a Vivian não tivesse pisado no meu pé, eu não iria fazer isso. E aí abre lá em Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Lembra, a oração de Paulo era porque Onésimo, Filemão, crescesse no conhecimento de Jesus. Quem é Deus e da sua palavra. Em Cristo a gente consegue perdoar e em Cristo a gente consegue buscar restauração. Olha o que a Bíblia fala sobre a questão quando a gente ofende a Deus, alguém. 5, 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar
que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. É difícil de entender? Quando a gente ofende alguém, é difícil de entender o que a gente precisa fazer? A gente faz? Paulo estava dizendo para Onésimo, Onésimo, legal, você então teve o coração transformado por Jesus, agora você é nova criatura, mas agora você vai voltar lá. Você vai voltar na casa de Filemão e você vai resolver a bagunça que você fez. Gente, olha a situação. Onésimo era um escravo. E naquela época, escravos fugitivos, a pena maior era a pena de morte. Se Filemão quisesse dar a pena de morte para Onésimo, era o direito dele. Paulo sabia disso. Mas sabe o que Paulo faz? Volta lá. Vai lá. Se retrata. Mesmo que você tenha que sofrer as consequências. Porque você agora não é mais escravo de Filemão. Você é escravo de Cristo. Você é servo. E na sua palavra ele diz, se você sabe que você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e resolva. Meninas, a gente faz isso no nosso dia a dia? A igreja de Valinhos. Não, tá onde a igreja de Valinhos? Aqui ou aqui? Aqui. A igreja de Valinhos. Na União Feminina Missionária, lá. Se tem umas irmãs, mas é hipotético, tá? Não contem a verdade, só diz que é coisa boa, tá? Senão a Mari me pega depois. Quando tem problema lá na União Feminina de vocês, vocês sentam, marcam um chá, conversam, não ficam com raiva, não deixa de ir na igreja, não fala mal da outra, não pede oração no Zap Zap. É assim, né, irmãs? Aê, tá vendo que igreja boa é essa? Irmãs, nós temos muita dificuldade de agir como Cristo manda a gente agir. Se você sabe que alguém te ofendeu, vá atrás da pessoa, mesmo que isso te custe. Mesmo que isso te custe depois a amizade. Porque o nosso rei manda a gente fazer. Se a pessoa vai te perdoar ou não, não é nosso problema. Não é nosso problema. Mas você precisa ir pedir perdão. A gente precisa aprender a colocar a palavra do Senhor em prática. Nós ouvimos a palavra, mas não praticamos, como a gente estudou Tiago de manhã aqui, ele vai falar, sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós ouvimos sobre perdão várias vezes, ouvimos sobre, se você ofende alguém, vá atrás do ofendido. Mas o que a gente faz? Primeira coisa, que a gente é moderna. Dá um dislike no Instagram, não sigo mais. Ou bloqueia no WhatsApp. Eu descobri que dá para bloquear no Zap Zap, porque as pessoas que eram da minha lista, mostra a fotinha, né? Aí eu comecei a ver, uns dias atrás, que eu não via mais as fotinhas das pessoas. Aí as mais jovens me ajudaram. É porque você foi bloqueada. Entendi. Por isso. Então, para as mais velhas, se vocês não verem a fotinha da pessoa, você foi bloqueada. Aprendi também. Mesmo que eu não deixe de seguir as pessoas podem me deixar de me seguir e como que fala? E me tirar de seguir. Quer dizer, como que é? Eu não deixei de seguir a pessoa, mas a pessoa pode me tirar. Eu não sabia disso também. Mais velhas, aprendam com as mais novas. Tudo isso a gente aprende com as adolescentes. Elas sabem tudo, com as jovens, elas sabem tudo. Eu vou ler de novo o que as mulheres cristãs que tiveram o coração transformado por Cristo faz. Vê se tem alguma coisa de dislike. Bora lá. Mateus 5:23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar
Vou abrir um aspas. Se você estiver cantando, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim e nada encontrar de bom e tiver com problema com uma amiga, corre e vai resolver. Porque o Senhor não está mandando você levantar a mão e cantar, o Senhor está mandando a gente fazer isso aqui. E se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a tua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. É isso que a palavra do Senhor diz. Se eu sou ofendida, em Cristo eu perdoo. Se eu sou ofensora, em Cristo eu vou atrás. Eu vou atrás, mesmo que isso me custe a vida. Onésimo, ele não tinha uma garantia que ele não ia ser preso e morto. Mas ele recebeu algo tão especial que valia a pena cumprir aquilo que o Senhor mandava. Ele tinha recebido o céu. O coração dele foi transformado. Então valia a pena. A gente precisa, irmãs, colocar em prática a palavra do Senhor. A Bíblia é muito clara. As mulheres ímpias que não têm o coração transformado vai dizer: eu magoei mesmo, a Sara é super chata, ela fala demais e ela é grosseira. Ela que lute. Mas a Bíblia vai dizer: pobre pecadora que você é, Simone, vai atrás, porque é o teu coração que está comandando a tua vida. Você não tem um pingo de temor ao Senhor. E por isso você continua na dureza do seu coração. Em Cristo, a gente fica de joelhos. Eu esqueci, me ajuda, da coroa cai. Princesa, rainha, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Não é assim que a gente vive, irmãs. A gente vive de joelhos, dizendo: miserável mulher que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o meu coração é mau, é pecador, e eu ofendo. Se a Jéssica que levantou não faz o que eu quero, eu ofendo. Irmãs, em Cristo, a gente vai atrás daquela nossa irmã, como a Daiane foi. A Daiane podia ter escolhido deixar lá. A amiga estava falando coisas do marido dela. Ela podia ter falado: o problema é da minha amiga. Mas ela foi lá buscar a reconciliação. Porque a Daiane é muito legal? Não, porque ela é serva de um grande rei. E o Espírito Santo incomodou o coração dela para ir. E ela conhece quem ela serve. E a gente continua, volta lá para Filemão. Nessa ciranda da vida, às vezes a gente é ofendido, ofensor, mas a gente também é conciliadora. Mães de muitos filhos, quantas audiências de pais você faz em casa para conciliar a briga dos seus filhos? Várias, não é? Senta aqui um, senta aqui o outro, e vai lá, pede perdão, e vai, faz a reconciliação, e aí dá um abraço, e ora, e não sei o quê. A gente o tempo todo faz isso. Com as amigas, as adolescentes, meu Deus do céu. Olha, gente, Deus não me deu filha menina. Mas essas meninas são a bênção na minha vida. E eu tenho aprendido bastante que o mundo delas é rosa, laranja, amarelo, verde, abacate, roxo. Meu Deus, a vida dos meninos é preto, branco e talvez um cinza. Mas o das meninas é impressionante. As meninas pequenininhas, a gente tem uma menina muito especial da nossa igreja, que ela chama Anne. A gente fala que ela é a filha de Eva. Se você olhar torto pra Anne, ela faz uma cara feia pra você. Ela é um toquinho assim, sabe? É um negocinho assim. É um toquinho, bonitinho, gente, é uma gracinha, mas você não olha feio pra ela. Não olha feio pra ela, porque ela é danada. Aí, conversando com a mãe dela, ela, se do céu, acorda bem, fica chateada, fica legal, briga, disciplina, fica feliz, dá uma dobrada. No mesmo dia, ela tem uma oscilação. Eu falei: Deus abençoe. Ela só tem 2 anos. 2 aninhos, né? Deus abençoe, irmã.
Aí eu falei, graças a Deus, você não é mais dentista e cuida de todas as bocas das crianças, porque você tem a Anne na sua vida e você precisa cuidar da Anne. É uma mãe muito especial, ela não veio aqui porque ela teve um bebê quinta-feira, por isso que ela não está aqui com a gente. Mas ela deixou a profissão dela para focar no coração da Anne, do Henrique e da Imê agora. Mas, gente, o nosso coração é tão interessante que até na reconciliação que nós estamos fazendo fora da briga, a gente pode fazer tudo errado. Você já pegou um ranço da amiga que brigou com a sua amiga? É difícil isso. É complicado. Porque a gente é assim. Lá em casa, né, no aconselhamento, aí tá o casal aconselhando alguém. Aí acabou o aconselhamento, eu vou falar com o pastor, né, o Ni. Amor, você viu? Amor, eu não sei. Ele, Simone, calma, respira. Você não tá com todas as informações. Assim, não tá com todas as informações. Eu falo assim, ô Nelson, isso vai meu filho, calma, você não vai tomar partido? Simone, a gente não toma partido. Eu já tomei 3 partidos, gente. Eu já fui com a vítima, o ofensor, voltei, saí, fiquei com raiva do outro, tudo na minha cabeça, assim, ó. Porque a gente é assim. Vamos ver aqui na palavra do Senhor o que a gente faz quando a gente tem que ser o conciliador. Dá uma olhada. Versículo 10 de novo. Paulo então faz um pedido, ele se coloca no meio da confusão. Eu vou fazer um pedido em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para mim. Olha o versículo 15. Talvez ele tenha sido se afastado de você temporariamente, a fim de que você receba-o para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, que como ser humano, quer como Senhor. Em Cristo, a gente faz a reconciliação da maneira certa. Não tomando partido, não saindo fora da briga. Você já falou assim também, deixa as duas lá, deixa a Jéssica e a Mari se entender, eu não vou resolver isso. A gente não faz isso também? Ou a gente toma partido, ou a gente deixa o ciclo pegar fogo. Mas não é isso que a gente aprende aqui. Paulo, ele entra no meio da confusão. E ele vai dizer, olha, vocês precisam se reconciliar aí. E é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa se envolver, mesmo que isso custe algo para nós. Porque se envolver numa disputa, a gente vai sair chamuscado. Lembra da minha irmã? Quando eu vou aconselhar minha irmã, e aí ela tem que ouvir o que ela não quer, ela dá uma chamuscazadinha em mim, assim, ó. Dá umas negocinhos, aí eu já falo, B, vou tomar um chá. Aí eu desligo, graças a Deus, porque o WhatsApp cai, a internet cai lá em casa. Porque é assim, a gente vai ter um dano também. Mas a gente precisa fazer. E precisa fazer como? Lembrando os irmãos, as nossas irmãs, de como nós devemos tratar o outro. Versículo 15 aqui, Paulo está dizendo, olha, Filemão, ele te machucou, mas quem sabe não foi para um plano maior que você não sabe, que Deus permitiu que Onésimo fugisse. O que Paulo está dizendo, ele sai de fora da cena, ele não toma partido e ele traz a palavra do Senhor. Virgínia, você lembra o que a gente faz quando o irmão da gente peca com a gente? Bora lá para Mateus 18. Não é assim, Virgínia, Camila é terrível mesmo, deixa ela, bota ela na fogueira, queima, dá o dislike. Mateus 18, 15. Lá na nossa igreja a gente tem estudado muito esse texto.
E a gente tem vivido muito na prática isso. É uma coisa que o Senhor tem nos ensinado na nossa igreja. Por momentos muito difíceis, mas com momentos também de muita graça do Senhor. E aí eu fico pensando que Paulo devia estar olhando pensando em Filemon e dizendo: Filemon, olha como que você vai ter que agir. Olha o versículo 15. Se teu irmão pecar contra... 18:15. Se teu irmão pecar contra você, vá e repreendam aonde? No Facebook? Não quero dizer nada, mas os inimigos entenderão. Em particular. Aquelas frases, gente, é muito engraçado. Você sabe se a pessoa está bem pelo status do WhatsApp e pelo stories do Instagram. É umas frases de efeito, assim, ó. É aquela beijinho no ombro. É assim. Gente, a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Não é para colocar como a igreja de Laodiceia faz, lá na Grécia. Faz. Não faz, né, Delia? É para fazer como a igreja de Valinhos faz. As irmãs vão em particular, chamam para tomar café em casa e olha o que acontece. Se ela ouvir no cafezinho com a mesa posta, você ganhou sua irmã. Simples assim. Eu vou mandar outro beijo para Mari, porque essas irmãs da igreja de Valinhos estão de parabéns. Parabéns, são assim demais. Irmãs, quando a gente está fazendo uma reconciliação, nós precisamos falar o que a palavra diz, não o que eu acho. O que eu acho fica só para mim. O que a Daiane estava falando com aquele casal que estava... eles estavam aconselhando, não era o que a Daiane achava, era o que a palavra dizia. Se tua irmã peca contra você, vai na casa dela e toma um chá. Não, vai em local neutro. Eu tive que conversar com uma irmã. Eu já ri, já mostrei de quem que é da igreja. Aí, eu vou na padaria, que eu não sou boba. Eu não sei se a conversa vai dar pra cá ou pra cá. E vai que acontece alguma coisa na casa, né? Então, eu vou sempre numas padarias. Aí, ela disse assim pra mim: você não foi lá em casa? Eu falei: não, porque eu não sabia o desfecho da conversa. Que aqui na padaria a gente, né, não vai acontecer nada, né? Aí ela: puxa vida, Cia, eu achei que você estava me chamando para padaria porque era um lugar bonito, um café. Era porque eu poderia sair correndo. Mas quando a gente tá, Paulo, ele está dizendo: Filemon, Onésimo, olha, vamos ver aqui que a palavra de Deus diz. Filemon, a palavra de Deus diz que Onésimo pecou contra você. E aí vocês vão conversar. E se Onésimo se arrepender, e Onésimo se arrependeu, o que você tem que fazer? Botar ele na cadeia? Não. Se ele não ouvir você, aí, irmãs, aí é a hora de ir com outra pessoa, tá? Leva mais 2 ou 3 testemunhas para decidir a questão e depois leva para a igreja. Mas, irmãs, é esse o nosso conselho quando a gente vai aconselhar alguém que está brigando um com o outro? Não, a gente escuta, leva para o coração. Eu achei demais o que a Daiane falou. Como é, gente? Sentir, pensar e agir. As meninas que gostam de desenhar, faz um desenho bem bonito e depois põe no grupo para a gente lembrar sempre disso. Quando a gente está ouvindo um irmão reclamando de outro, não toma partido. Vai para a palavra. Você já conversou e nem escuta. O problema é que a gente gosta de escutar. A gente gosta de escutar. Aí primeiro a gente pensa assim: deixa eu escutar a novelinha um pouquinho. Aí o nosso coração já encheu. Eu sempre soube que essa vozinha da Daiane era tudo uma carcaça. Sempre soube que ela... Não é assim que acontece? Porque a gente está escutando, ó. Daiane fez isso, Daiane fez aquilo, Daiane fez aquilo.
E aí o meu coração fica como? Um dia a Daiane passou por mim e não olhou por mim. Eu sabia. É que ela é assim mesmo. Irmãs, nem escuta. Você já conversou com a Daiane? Você já conversou com a tua irmã? Vai lá, fala com ele. Irmãs, nós precisamos ser mulheres que pregam a palavra, que escutam a palavra e que praticam a palavra. O ofendido, ele perdoa porque Cristo nos perdoou. O ofensor vai atrás do ofendido porque ele foi restaurado também. E Deus manda. E o conciliador, ele não toma partido, ele diz, vai resolver teu problema. É claro que você não vai matar a Jéssica se a Jéssica não quiser me perdoar. Aí é um problema da Jéssica. Mas você diz para a pessoa, você fez sua parte. E Paulo, volta lá em Filemão. Paulo, ele traz aqui uma ideia que é muito especial e que a gente precisa lembrar. A gente já leu aqui e a gente vai ler de novo no versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Paulo, ele traz aqui para Filemão a ideia da soberania de Deus. A gente não sabe as coisas que acontecem na nossa vida. Eu não sei por que a Jéssica teima em pisar no meu pé. Mas eu sei que Deus é soberano. E todas as vezes que a Jéssica me ofende, eu vou para os pés do Senhor. Eu cresço mais um pouquinho em graça e conhecimento. E eu me lembrei do texto de José no Egito, quando os irmãos... Lembra de José do Egito? Os irmãos dele vendem ele passa os perrengues danados no Egito, ele se torna faraó, os irmãos dele chegam para falar com ele. Gênesis 45:5, ele diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa presença. Irmãs, Onésimo foi motivo de muita tristeza por Filemão. Mas agora, a reconciliação e o que Filemão estava fazendo era motivo de grande alegria para a igreja que havia dentro da casa de Onésimo. Eu não sei o que Deus tem com as tristezas e dificuldades da nossa vida, mas eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para mudar o nosso choro em alegria. E no final da vida, quando a gente chegar diante do grande rei, a gente vai dizer assim para o Senhor: valeu a pena, até as tristezas. Porque Deus está tecendo as nossas vidas. E na soberania do Senhor, nada acontece por acaso. Na soberania do Senhor, as pessoas não nos maltratam e tudo fica... ninguém acontece nada. Sabe o que acontece quando as pessoas nos maltratam? A gente vai para os pés do Senhor e a gente recebe carinho que só o Senhor pode dar. Quando a gente é ofendido, a gente tem a oportunidade de experimentar do perdão que Deus deu para nós. Quando a gente é ofensor, a gente experimenta da graça do Senhor, daquele abraço gostoso e daquele choro de arrependimento. Muitas de nós, é que Daiane falou sobre a ansiedade, sobre a ira, e a falta de perdão, ela tem matado as mulheres lá fora que não são da igreja. Porque na igreja todo mundo perdoa, né, minhas irmãs? Ela tem matado a gente como ervas daninhas. Paulo estava disposto, como conciliador, a perder até... Olha o versículo 17. Portanto, se você me considera... de Filemão, tá? Se você me considera companheiro, recebe-o para mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta.
Quando nós temos o coração transformado, não é só a esposa do pastor que faz o aconselhamento segundo a palavra. Somos todas nós. Na verdade, nós mulheres deveríamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Lembra da oração do começo? Senhor, que Filemão cresça no conhecimento da tua palavra. E aí, eu preciso lembrar e perguntar, o seu aconselhamento diante de uma reconciliação é baseado na palavra do Senhor? É baseado naquilo que Deus tem para nós? Eu gosto do texto de Colossenses que fala assim, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitas de Deus, santos e amados, revestidos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor, perdoando uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim também fazei. Nós estamos passando aqui 8 horas, eu acho, menos, não sei. A gente vai voltar para casa hoje à noite. E o marido da gente vai deixar a toalha na cama, molhada. E o filho da gente, quando a gente chegar, talvez esteja com o quarto todo desarrumado. Amanhã na EBD, na escola dominical, pode ser que alguém fale alguma coisa atravessada para você. As minhas amigas, esposa de pastor, pode ser que alguém diga para você, você passou por mim e não me cumprimentou. Tá com algum problema comigo? E aí você lembra, meu Deus do céu, passei? Nem vi. Eu estava pensando não sei. E aí a gente precisa se lembrar. Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, compaixão e bondade. Um pouquinho de compaixão e bondade, um chazinho não faz mal para ninguém. A Bíblia, ela é muito clara. Quando a gente está fazendo a conciliação, perdoa e vai atrás do seu ofendido. Se você não lembrou de nada, lembra dessas suas duas coisas. Perdoa e vai atrás do ofendido. Encorajar o outro vai muito além da nossa obrigação. Paulo estava dizendo, Filemão, Cristo mudou a sua vida. Cristo mudou a vida de Onésimo. Agora, trate ele como irmão. Ele é seu irmão. Ele é muito mais do que um escravo. Ele é seu irmão. O sangue que corre nas veias de Onésimo é o mesmo sangue que corre nas tuas veias. É o sangue de Cristo Jesus. E se a gente lembrar, nós também somos como Onésimo. A gente também, diante de Deus Santo, nós roubamos, nós matamos, nós nos iramos, nós somos egoístas, nós tínhamos o nosso coração totalmente longe do Senhor. E o Senhor mudou o nosso coração. Vamos lembrar lá de Efésios para a gente terminar, o que o Senhor fez conosco? Efésios 2. Eu não conheço todas as irmãs aqui. Eu não sei se todas tiveram o coração transformado por Cristo. Eu não sei se todas entenderam que somos muito pecadoras. E sem Jesus, nós não somos nada. Olha aqui Efésios 2. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortas em nossas transgressões e pecados, nos quais andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortas em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvas, mediante a fé. E isso não vem de vós? Quando nós nos reconhecemos pecadoras, quando nós nos reconhecemos que nós não temos nada, sabe o que nós fazemos? Perdoamos. Pedimos perdão. E dizemos à nossa irmã, vai atrás dela e se reconcilia, porque ela é tua irmã. Quando nós deixamos o perdão, a amargura entrar no nosso coração, nós estamos dizendo assim,
Senhor, fique aí, eu cuido da minha vida, porque o Senhor não é soberano, porque da minha vida o Senhor não cuidou. E por isso eu não vou perdoar. E aí nós nos tornamos, não somos ímpias, mas nos tornamos iguais às ímpias, que vivem como se Cristo não existisse. E a falta de perdão é como o veneno de cobra. Ela vai minando o nosso coração e a gente vai se tornando tão amarga, que nós vamos envelhecendo tão chata, que nem o filho da gente consegue ficar do lado. Porque nós professamos o evangelho, mas vivemos como se ele não existisse. Professamos que dizemos que temos Cristo, mas vivemos como se Cristo não existisse. E aí primeira coisa que a gente faz, eu deixo de igreja. Igreja? Eu sou igreja, eu sou universal. Não é assim? E nós esquecemos que foi pela igreja que Cristo morreu. Por nós, irmãos. Cristo morreu para que nós vivêssemos assim, em comunhão. Cristo não morreu pela igreja, morreu por nós e nós nos tornamos a igreja do Senhor. E na igreja, dentro da nossa casa, nós somos... Aqui, eu falei com todo mundo me achou super simpática. E eu sou. Mas eu sou super chata. A minha irmã tá ali. E sabe onde é que as pessoas me ajudam a trabalhar a minha chatice? Além da minha casa? Na igreja. É na igreja. Porque na igreja eu piso no pé da Sara e tenho que pedir perdão. É na igreja que eu sou confrontada hoje de manhã dizendo: onde está seu coração em relação à ansiedade e à ira? Sua ira é justa? E às vezes as pessoas... Igreja é o lugar que a gente é mais ofendido, gente. Não é? Igreja a gente é ofendido porque é um bando de pecador junto. Um bando de porco-espinho. Tudo se espinhando. Vocês não acham que para fazer esse congresso a gente não se espinhou? Eu e a Jéssica, a gente briga que é uma beleza. A gente se espinhou. Mas no final, a gente olha uma para a outra, bora, Gé, vale a pena, vamos, Gé. Irmãs, a falta de perdão, na verdade, são mulheres com o coração endurecido, dizendo: eu sei o que é melhor para mim. A irmã que não pede perdão é uma irmã que vive como as ímpias, que diz: o problema é da Sara. E as irmãs que vão ajudar uma a outra, que diz: deixa quieto, Bianca e Délia se vira, está fazendo a mesma coisa que as ímpias. Hoje a gente passou o dia ouvindo quem comanda o nosso coração. Quando eu estava pensando sobre o perdão, a gente já escutou muitas coisas sobre o perdão e o que o perdão faz com a gente e o que o perdão faz se a gente não perdoa. Todo mundo não sabe? Sabe. E aí eu fiquei pensando, a gente precisa lembrar, sem Cristo, eu não perdoo, eu não peço perdão, eu boto fogo na fogueira. Com Cristo, Ele me capacita a perdoar, a pedir perdão e a restaurar relacionamentos. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos mulheres mais parecidas com Ele de fato. Irmãs, o nosso rei está voltando. O nosso rei está voltando. E nós mulheres ficamos tão interessadas no nosso emprego, na nossa conta bancária, em quantos filhos vamos ter, se vamos casar, se vamos ficar solteiras, se eu fiz pós-doc. Irmãs, o nosso rei está voltando. Que nós possamos lembrar 2026 de orar: Senhor, comanda o meu coração. Me faz mais parecida com o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra diz que como uma mãe consola os filhos, assim o Senhor nos consola quando somos ofendidas. Nos ajuda, Senhor, a irmos para os Teus pés, Senhor, e de lá receber consolo do Senhor. Porque essa vida aqui, Senhor, ela é tão difícil, ela é tão cheia de espinhos,
ela é tão dolorida, Senhor. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor nos consola. Nos ajuda, Senhor, a realmente encontrar alegria e gozo no Senhor. Senhor, nos ajuda também a fazer